no verso 10. Verso 10 do Salmos 33. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Você entendeu isso? O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Aleluia. Os irmãos de José quiseram matá-lo, mas Deus quebrou os seus intentos. Porque Deus tem uma promessa na vida de José. O inimigo tem tentado matar você. O inimigo já tentou matar você várias vezes. Mas Deus quebrou os intentos de Satanás, porque Deus tem um plano sobre a sua vida nessa terra. Entendeu? O diabo tentou já lançar enfermidade, tentou lançar angústia, lançar depressão, lançar tudo quanto foi mal, mas o Senhor quebrantou os intentos, destruiu os intentos de Satanás, porque Deus tem plano na tua vida, e o plano que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, nas palavras de Jó. Entendeu? E aí então, os irmãos não conseguiram matar José, lançaram ele dentro de uma cisterna e ficaram coçando a cabeça e dando alternativas. O que vamos fazer? Porque nós não queremos mais esse camarada conosco. Aí surgiu a ideia de vamos dizer que ele morreu, vamos dizer que um animal destruiu, matou ele, estraçalhou ele, a gente mata um cordeiro, joga o sangue na sua roupa, leva a roupa e diz que ele morreu. E o que a gente faz com José? A gente vende ele. E aí no dia seguinte, alguns ismaelitas estão passando por aquele lugar, e eles são mercadores de escravos, e eles gritam para estes e vendem José aos mercadores. Os planos de Deus começam a ser destrinchados na vida de José. O que muitas vezes você não sabe, é que o princípio de um sofrimento pode ser um agir de Deus na tua vida. O princípio de uma dor pode ser uma ação divina para te tornar vencedor adiante. E o que muitos de nós fazemos nesta hora? Murmuramos, esfriamos na fé, quando deveríamos entender que Deus tem os olhos dele sobre nós, e os seus olhos nos guiarão. Então, aonde quer que formos, o que quer que aconteça, os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus nos guiam por esse deserto chamado mundo. Amém? E então José é vendido para o Egito. E lá no Egito você conhece a história. Não demorou muito, um homem importante da casa de Faraó se interessou por José, por ver que José era um homem formoso, um homem forte, pinta de cara inteligente. E aí então o homem chamado Potifar compra José para ser escravo na sua casa. Em pouco tempo, José faz da casa de Potifar a casa mais próspera do Egito. Porque aonde quer que José põe as suas mãos, Deus o faz prosperar. Ação de Deus. Mas o diabo mais uma vez tenta destruir os intentos de Deus. O diabo mais uma vez tenta destruir o sonho de Deus. E um sonho de Deus não pode ser destruído. Se eu posso chamar isso de sonho. Ele coloca no coração da mulher de Potifar desejos por José. E essa mulher, ela
começa a ter uma paixão louca por José e começa a tentar José. E José está sempre escapando, sempre saindo pela direita, pela esquerda, sempre escapando da mulher. Mas chegou um dia que não teve para onde correr, só estava ela e ele dentro da casa. E essa mulher o agarrou com força e queria, porque queria que José se deitasse com ela. E José, temente ao Senhor, se desgarrou daquela mulher, largando com ela a sua túnica. E essa mulher lança gritos e diz que José abusou dela sexualmente. E aí parece que a vitória vem, porque José é lançado na prisão. José é lançado na prisão. E José agora está angustiado dentro da prisão, está triste, sofrendo, sentindo dor, a dor de estar sendo injustiçado, porque quando nós somos injustiçados na terra, nós sentimos uma dor por dentro. Quando nós somos injustiçados sobre a terra, nós somos feridos por dentro, dói por dentro, e José estava ferido no seu interior, porque ele não tinha feito o que fez, o que disse aquela mulher. E foi condenado à prisão. Mas não demorou muito tempo. E José, trabalhando no cárcere, também alcançou a atenção do carcereiro. E o carcereiro fez amizade com José. E José então tornou-se um homem de confiança do carcereiro, a ponto do carcereiro deixar as chaves do cárcere nas mãos de José. E o cárcere se tornou um lugar bom. Os prisioneiros se alegravam no cárcere. Eles estavam calmos. Estavam comendo melhor, certamente. Porque José era um homem de Deus. Estavam sendo mais bem tratados. Houve paz no cárcere. Até que 2 homens de Faraó, da casa de Faraó, um copeiro e um padeiro, foram lá, lançados lá, porque Faraó queria descobrir qual deles tinha lhe roubado. E aí, resumindo a história, um deles havia roubado um utensílio do Faraó, e aí eles tiveram sonhos, cada um sonho, e José interpreta os sonhos dos 2 homens, e um deles é exaltado e o outro é enforcado. E aí, ao que vai ser exaltado, José pede para ele: lembra de mim lá na casa de Faraó, lembra de mim lá, fala a meu respeito para o rei, para eu ter uma chance de sair do cárcere. Mas passaram-se mais algum tempo, e José parecia esquecido dentro daquela cadeia. Muitas vezes o tempo vai passando, igreja, muitas vezes o tempo vai passando, e nada acontece na sua vida. O tempo vai passando, e nada novo acontece. O tempo vai passando e as coisas não melhoram. O tempo vai passando e parece que nós somos esquecidos por Deus. Parece que as pessoas ao nosso redor nos esquecem. Mas isso não significa que Deus tenha abandonado a nós. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não abandona os seus. A Bíblia Sagrada diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, todavia Ele não abandona nenhum dos seus. Nenhum dos seus. E José não estava abandonado no cárcere. Era o tempo necessário para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. Era um tempo necessário para o cumprimento da promessa em que José governaria a terra. E aí um dia, o Faraó começa a sonhar. O Faraó começa a ter sonhos. Deus agindo. Deus deu o sonho a cada um daqueles homens, ao copeiro, ao padeiro. Deus deu o sonho para cada um deles, e agora deu o sonho para Faraó. E Faraó sonha 2 sonhos também, como José sonhara 2. E os 2 sonhos de Faraó diziam a mesma coisa, a interpretação seria a mesma. E Faraó acordava perturbado, atordoado, suado, sem paz. E chamava os seus adivinhadores, os seus feiticeiros, e ninguém interpretava os sonhos de Faraó. Até que o copeiro se lembrou, o Espírito Santo de Deus agiu, e fez o copeiro lembrar de José. E ele chegou até o Faraó com a palavra e disse que ele conheceu um homem, que quando aconteceu com ele aquele episódio, este homem interpretou o seu sonho do padeiro, e disse que o padeiro morreria, e disse que ele seria exaltado como o Faraó fez com ele.
E ele imediatamente mandou que trouxessem José. E José, quando é trazido à presença de Faraó, Faraó lhe conta os sonhos. E resumindo a história, ele interpreta os 2 sonhos de Faraó. E diz que os 2 sonhos dizem exatamente a mesma coisa. Falando sobre um tempo de 14 anos. 7 anos de muita fartura, parte do sonho significava. E os próximos 7 anos seguintes, 7 anos de muita seca e falta de comida. E aí o faraó pede, mas o que eu farei? E José começa, sendo usado por Deus, começa a dizer o que deveria ser feito, que ele deveria levantar um homem capaz, inteligente, sábio, bom administrador, para colocar em ordem tudo e recolher nos celeiros do faraó grãos sem medida para aguentar passar 7 anos de fome sobre a terra. E então cumpre-se a promessa de Deus na vida de José. O faraó tira o anel do seu dedo, coloca no dedo de Zafenate Paneá, porque ali o faraó muda o nome de José para Zafenate Paneá, colocando o anel no seu dedo, ele diz: acima de você em toda a terra do Egito, você só vai ter eu, o faraó, porque você vai governar toda essa terra. E assim foi. Todos os intentos de Satanás para impedir que José alcançasse vitória em Cristo, todos os intentos dos irmãos em matá-lo, vendendo ele, tudo isso, o Senhor fez cooperar para o bem de José. Amém? Por quê? Porque José não era guiado pelos seus instintos, José era guiado pelo Espírito de Deus. Por isso ele se tornou um homem vitorioso. E ele ele morreu farto de dias. Amém? O outro homem foi Moisés. No capítulo 3 de Êxodo. No capítulo 3 de Êxodo. E no verso 10 ao verso 12. Deus chama Moisés. Moisés já cresceu no Egito, como filho da filha de Faraó. Foi um grande homem lá, mas não suportou o sofrimento do seu povo, matou um egípcio lá e fugiu para o deserto. E agora, pastoreando no deserto as ovelhas do seu sogro Jetro, ele vê uma nuvem de glória no topo do monte, e ele vê, quando ele vai se aproximando lá, ele vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia, e então Deus começa uma conversa com Moisés, e no verso 10, ele diz para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse povo está aprisionado lá, por quê? Porque José governou toda a terra, e enquanto José viveu, trouxe seu pai, trouxe seus irmãos, trouxe o povo para o Egito, e o faraó era amigo, o faraó era um homem amigo de José, e deu a José essa confiança, e esse povo viveu farto de dias também, enquanto José viveu, e enquanto esse faraó viveu. Morre o faraó, morre José, morre aquela geração, e uma nova geração está no Egito, e agora ela é escravizada. Passaram-se 430 anos de escravidão, e Deus agora vai tirar o seu povo do Egito. E então ele diz para Moisés: eu vou enviar você. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés adiante, ele tenta resistir ao chamado. Moisés adiante, ele tenta passar para outro essa bola, mas Deus diz: vai ser você, Moisés. E Moisés tenta resistir a Deus, e ele murmura, ele diz: eu sou um homem, eu não sou um homem eloquente, eu não falo bem, eu não sou bem definido nas palavras, a minha boca é um pouco pesada. E Deus se ira com Moisés, mas não o destrói, porque Deus já escolheu Moisés.
E Deus diz: quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Não, porventura não fui eu. E aí então Deus levanta seu irmão Arão para lhe ser o porta-voz. Mas é Moisés o escolhido e Moisés tem que ir. E dali por diante, inicia-se uma vida de Moisés com Deus. Uma vida de fé. Moisés aprende a confiar nesse Deus. Moisés aprende a adorar esse Deus de todo o seu ser. Moisés aprende a lhe ser obediente. E agora Deus o instrui. Deus agora o ensina. Deus agora o guia com seus olhos. E o final da história, você sabe. Lá no final já, Moisés tira o povo do Egito, como Deus disse que ele tiraria. Ele disse para Moisés: eu serei com você. Eu vou estar com você. Ou seja, Deus esteve com Moisés. E Moisés fez grandiosos milagres, porque Deus estava com ele. Entendeu? E hoje, a palavra de Deus para mim e para você não é outra, senão que Deus está conosco. A palavra de Deus não é outra, senão que Deus disse: eu serei com você todos os dias da sua vida. Então não há o que você temer. Não há por que desistir. Não há por que se amedrontar no caminho. Não há por que tomar outros caminhos, porque se tomarmos outros caminhos, seremos envergonhados e derrotados. Vamos andar pelo caminho que Deus nos propôs. Vamos andar pelo caminho que Ele nos chamou a andar. Porque por esse caminho haverão lutas, como tem havido. Mas nós somos mais que vencedores. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. Amém? E para finalizar, sobre os homens, eu poderia falar mais uma porção deles. Eu vou falar de Josué, que é o sucessor de Moisés. E em Josué, no capítulo 1, Josué, no capítulo 1, diz o verso 1. Depois de Deuteronômio. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E o verso 5 é o verso-chave para a mensagem. Ninguém te susterá diante de ti, ninguém vai te resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A promessa prossegue. A promessa de Deus prossegue. Deus recolhe Moisés, levanta Josué e promete para Josué: como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você, não vou te deixar, não vou te desamparar. Entendeu? A única coisa que Deus diz para ele é: você, a tua parte é esforça-te, no verso 6. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhe daria. Tão somente, verso 7, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado, zelo de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, igreja. Não te desvies da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte, verso 8, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Viu? Foi lido aqui no princípio do culto o Salmos 1, e o Salmo 1 fala sobre o justo e sobre o ímpio, e o ímpio, ele não prospera, a sua prosperidade o leva à destruição, à derrota, mas o justo, este prospera, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, cujas as suas folhas não murcham e nem caem, e dão seu fruto na estação própria. Tudo quanto faz, prospera. Por quê? Porque o justo vive da palavra de Deus. O justo vive do que a palavra de Deus o orienta. O justo, ele ouve a orientação de Deus. Ele ouve os ensinos de Deus. Ele se deixa guiar pelos olhos de Deus. Percebe? Findando a história de Josué, Josué possuiu a terra prometida como Deus lhe prometera. Josué fez tudo quanto Deus ordenou. Josué deixou-se guiar pelo Espírito Santo e venceu 31 reis, tomando a terra para o povo de Israel. Amém? A história de cada personagem da Bíblia termina assim. De cada personagem da Bíblia que temeu a Deus. De cada personagem da Bíblia que ouviu a Deus. Que praticou o que Deus orientou, ordenou. A história de todos eles termina em vitória. Termina em vitória. Jesus, o Rei dos Reis, veio com uma missão. E o diabo tentou impedir Jesus diversas vezes de cumprir a missão. E mais uma vez o diabo foi frustrado nos seus intentos, porque Deus o impediu. O diabo tentou impedir que Jesus fosse para a cruz, porque o diabo estava contente tendo o poder sobre a morte. O diabo só não tinha poder sobre a morte dos filhos de Deus, Israel. Ele só não tinha poder sobre os filhos de Deus. Mas ele tinha domínio e poder sobre o restante da humanidade. Ele podia matar sem dó. Mas agora ele está ameaçado, seu reino está ameaçado, e ele sabia que possuía a oportunidade de impedir Jesus, porque Jesus agora é 100% humano, mas não deixou de ser 100% Deus. O diabo não contava com isso, certamente. Ele viu na humanidade de Jesus a oportunidade de destruir os intentos do Senhor Deus, e tentou diversas vezes impedir Jesus de ir à cruz. E quase no findar da história, Jesus, quando vai ser preso, em que Pedro tenta defendê-lo e tenta impedir que ele seja preso, Jesus, ele repreende o Pedro e diz que Pedro não deveria fazer aquilo, porque para isso ele tinha vindo. Ele veio para isso. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Entende? Jesus não foi um derrotado quando foi morto, porque ninguém tirou a sua vida. Foi Ele que deu a vida por nós. Foi Ele que deu a sua vida. E interessante é que Jesus, ele diz: olha, o meu Pai tem o controle de tudo. Pensa você, Pedro, que se meu Pai quisesse, Ele não enviaria para cá 12 legiões de anjos e me tiraria dessa situação. Mas para isso eu vim, para que vocês sejam salvos. Ninguém pôde frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos do Altíssimo Deus. Todos os seus intentos foram consumados na vida de Abraão,
de Moisés, de Josué, na vida de Jacó, na vida de Isaac, na vida de Noé, na vida dos profetas todos, dos patriarcas, de Davi, de Salomão, de Josafá. Todos os planos de Deus foram cumpridos, nenhuma obra de Deus foi frustrada, porque Deus nunca sofreu derrotas. E este mesmo Deus escolheu você. Esse mesmo Deus escolheu você. Fraco como eu, dependente como eu, cheio de problemas como eu. Não somos pessoas ricas financeiramente, não somos pessoas dotadas de grandes conhecimentos, não somos pessoas intelectuais, somos pessoas comuns. Somos pessoas comuns, que passam por dificuldades, por tribulações, que acertam e erram, que erram e acertam. Mas Deus escolheu a gente. Escolheu cada um de nós. Cada um de nós. Entende? E se Deus escolheu você, igreja? Se Deus escolheu a mim, quais são os intentos dele para a nossa vida sobre esta terra? Vimos aqui alguns dos personagens da Bíblia, os propósitos de Deus que foram cumpridos na vida de todos eles. Foram cumpridos na vida de todos eles. Será que existe alguma dúvida aqui ainda de que Deus tem propósito na tua vida? Será que existe alguém com dúvida de que se Deus tenha ou não propósito sobre a sua vida? Deus tem propósitos sobre a sua vida. Você não ouve essa mensagem por um acaso. Você não ouve essa mensagem porque de repente deu certo de você estar aqui essa noite. Você ouve essa mensagem porque Deus a escolheu para dar a você, para dizer a você essa noite. Para que você compreenda que fostes chamado e escolhido. E assim como na vida dos antigos, você também terá um final feliz. Mediante qualquer luta que você enfrente nesta vida, mediante as decisões que talvez pelo calor do momento você tenha tomado erradas, mediante aos acertos ou os erros da tua vida, o Senhor chamou você e escolheu você, e vai fazer de você um homem, vai fazer de você uma mulher, mais do que vencedor nesta vida. Ele vai fazer. A minha parte e a sua vida é apenas crer e servir a este Deus. Servir a esse Deus de todo o coração, como Josué, nos esforçando, tendo bom ânimo, exaltando o nome do Senhor, mesmo na luta, mesmo nas batalhas, mesmo nas afrontas, exaltar o nome do Altíssimo e confiar nele, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele nos instrui, nos ensina o caminho que devemos seguir e nos guia com seus olhos. O significado dessa palavra ensinar no hebraico é iará, ensinar. A raiz primitiva dessa palavra é lançar, ou melhor, atirar em linha reta. O significado no hebraico primitivo da palavra iará, ensinar, é atirar em linha reta. Ou então, direcionar ao fluxo. Entendeu? Ou seja, Deus está nos levando por uma linha reta. Deus tem um plano para nós, e Ele está nos lançando em linha reta para nós atingirmos esse alvo. Pode tentar o diabo e seus demônios, pode tentar o mundo, pode se levantar o universo contra nós. Deus nos lançou em linha reta nós vamos prosseguir para atingir o nosso alvo. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Entendeu? Eu queria lembrar algo na tua vida também,
em Filipenses, você conhece, capítulo 4, verso 12. Filipenses, aleluia, Jesus. Capítulo 4, verso 12 e verso 13. Paulo também compreendeu o seu chamado. Paulo também compreendeu que ele foi escolhido por Deus, e se foi escolhido por Deus, ele não vai ser derrotado. E aí ele diz: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda a maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe das lutas, ele sabe das batalhas, ele já tem experiência, ele já tem bagagem. Paulo já tem bagagem, já andou sofrendo bastante, já andou tendo falta de muita coisa, como também já andou tendo fartura. Ele compreende que Deus é quem o está guiando, que Deus é quem o está ensinando o caminho que ele deve seguir. Por isso ele vai até o final. Qual é o final da vida de Paulo? Qual é o findar da vida de Paulo? Combati o bom combate. Guardei, ou melhor, terminei a carreira. Guardei a fé. Esse é o final da vida de Paulo. Quando Paulo compreendeu o seu chamado, ele já disse: eu não sei se eu peço para Deus me levar logo, porque eu sei que me esperará, ou não sei se eu peço para ficar aqui para ajudar meus irmãos. Mas entendo que eu deva querer ficar e ajudar meus irmãos, para que a vontade dele se cumpra em mim. E assim foi. E assim foi. Imagine o galardão que receberá esse homem de Deus. Imagina. Amém? Para concluir essa mensagem no teu coração, ainda em Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Guiados não pelo instinto, mas pelo Espírito. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Põe na NVI aqui para nós. Põe na NVI. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar esta obra. O diabo pode se levantar contra a sua vida 1 milhão de vezes nesta terra, mas o Senhor vai completar a obra que ele começou na sua vida. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Creia nisso e viva dia após dia, confiando em Deus, dando a Ele todos os dias a direção da sua vida, dando a Ele todos os dias a direção do seu viver. Amém? Não se esqueça, vá para casa na direção de Deus. Pai, chefe de família, administre o seu lar na direção de Deus. Mãe, esposa, administre o seu lar na direção de Deus. Filhos, vivam em seus lares com seus pais, na direção de Deus. Todos os dias, quando acordarem, lancem as suas vidas nas mãos de Deus. E vivam sob a direção do Espírito Santo. Não sigam por instinto na vida. Não vão pela intuição. Vão pela direção do Altíssimo Deus que se preocupa com vocês. Vão pela direção dele. E ele nos tornará vencedores. Amém.
Esses são os planos de Deus para nós. Ninguém pode frustrá-los. Amém? Você tem essa garantia de Deus. Você tem o selo dessa promessa. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, está sobre mim e sobre você. Este é o selo de garantia do que foi pregado aqui essa noite. Acontecerá. Amém? Que Deus abençoe você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.